Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos no início de fevereiro e antes de começar o nosso programa, eu gostaria de chamar a atenção dos telespectadores para o próximo retiro que será pregado no próximo carnaval, portanto, daqui a 8, 9 dias. Eu adiantaria o tema, a subida do Monte Carmelo, e convido os telespectadores a que estejam atentos aos chamados da Rede Vida para os horários em que as palestras vão ao ar, domingo, segunda e terça de carnaval, com início no sábado à noite. Muito bem, isto dito, nós tínhamos parado no capítulo 10º de São João. Versículo 30. Exatamente, mas gostaria de fazer aqui um breve reassunto do que foi tratado. Nesta primeira parte do capítulo 10º, Jesus se apresentou nas vestes do bom pastor. Eu sou o bom pastor. Mas logo a seguir, duas perguntas foram feitas a Jesus. A primeira pergunta, se ele era o Messias, a qual Jesus não respondeu de maneira explícita, como também nos sinóticos. É verdade. Esta pergunta era candente e estava sujeita às mais variadas interpretações, muitas das quais bem longe dos olhares e do campo de visual ou do campo de ação de Jesus. Jesus nada queria ver com o poder, com a agitação. Jesus nada queria ter com o nacionalismo e, portanto, a resposta foi uma resposta ambígua. Agora virá uma segunda resposta que se abina bem à primeira: tu és o Messias. Os sinóticos também, em outro quadro, em outra circunstância, trazem as duas perguntas. Os judeus outra vez apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse: eu vos mostrei inúmeras boas obras, vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Implicitamente, vai aqui uma segunda questão ou pergunta: tu és o Filho de Deus? Atenção, esta pergunta aqui deve ser explicada. Para muitos de nós, se eu perguntasse: você é filho de Deus? Responderia: sim, sou. Seres humanos responderíamos: sim, somos filhos de Deus. Existem pessoas que afirmam que até mesmo os animais são filhos de Deus. E já escutei isto aqui vezes sem conta. É claro que na Bíblia e no mundo bíblico poderiam ser considerados filhos de Deus, em primeiro lugar, os anjos. Em segundo lugar, o justo sofredor. Em terceiro lugar, o profeta. Em quarto lugar, o mártir. Mas parece que não é em nenhum destes sentidos que a afirmação vem feita aqui para Jesus. O que o evangelista não diz explicitamente é se Jesus é filho unigênito de Deus. Aqui, se este adjetivo for colocado, então a filiação divina de Jesus se distingue de todas as outras filiações divinas, porque além de Jesus, nenhum de nós pode dizer
que somos unigênitos, filhos de Deus. Claro que toda esta teologia aqui não está explicitamente desenvolvida aí, mas é exatamente isto que está por detrás da ação nada amistosa que os judeus querem fazer contra Jesus, pegar pedras para lapidá-lo, não porque fazia uma boa obra, mas porque, sendo homem, se dizia Deus. Vamos ver agora a resposta. Jesus lhes respondeu: não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses. E aí vem a citação de um salmo, não é? É o Salmo 82. Exatamente. Continue. Se ela chama de deuses aquele aos quais a palavra de Deus for dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Atenção, o raciocínio aqui foge completamente à nossa lógica. O que ele acaba de ler pode ser resumido da seguinte maneira: tu és o filho de Deus? Bem, ou então, nós queremos lapidar-te, não porque realizaste uma boa obra, mas porque, sendo homem, te fazes Deus. Ao que Jesus replica com o Salmo 82, não está escrito na vossa lei, eu vos disse, vós sois deuses. Ora, aqui Jesus se refere ao Salmo 82. E qual é o pano de fundo do Salmo 82? O Salmo 82 chama os juízes deste mundo aqui de filhos de Deus, num contexto polêmico. Eu vos disse, vós sois deuses, porém, como deuses morrereis, havereis de morrer. Por que a lei chama juízes deste mundo deuses? Claro que aqui é uma linguagem figurativa. Eles são deuses, a lei os chama deuses, porque eles, de certa maneira, realizam uma ação divina. Quem julga alguém neste mundo, quem profere uma sentença contra alguém neste mundo, de certa maneira, incoativamente está imitando Deus. Porque quem pode, em definitiva, julgar alguém e sentenciar alguém, senão Deus? Ora, se os juízes no tribunal ou nos tribunais já antecipam esta ação, eles antecipam algo de divino a ponto de a lei os chamarem deuses. Mas a pegadinha, vamos chamá-la assim, numa linguagem, digamos, mais popular, em que não se trata de chamar alguém de Deus com D minúsculo, e é isto que está no Salmo. Eu vos disse, vós sois deuses, mas com D minúsculo. Aqui, Jesus faz um trocadilho entre deuses com D minúsculo e Deus com D maiúsculo. Jamais alguém pretendeu chamar um juiz deste mundo de Deus com D maiúsculo. O telespectador percebe que nós estamos diante de um trocadilho. Jesus está usando o termo, a palavra com D maiúsculo, quando eles entendem com D minúsculo. E a blasfêmia está exatamente em entender com D maiúsculo. Isto não entendiam. Como explicar esta lógica? De início, sejamos claros, ela foge totalmente à nossa lógica ocidental. Porém,
Jesus não pensava, não refletia com a nossa lógica ocidental. Jesus refletia com uma lógica rabínica. E esta lógica rabínica nos pode levar a um outro campo bem aceitado. De qualquer maneira, se alguém ainda ficar perplexo com a resposta de Jesus, a lei os chama deuses e a lei não pode ser anulada, como dizes que blasfema aquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Bem, vamos fazer um intervalo e eu já dou a explicação. Meus amigos, terminei o primeiro tempo dizendo que aqui Jesus usa uma lógica que nos foge por completo, a lógica rabínica, e usa de um trocadilho. Se alguém, no entanto, continuasse perplexo com o modo de Jesus argumentar, eu diria que nós estamos aqui na presença de um argumento que pode ser entendido a minori ad maius, do menor ao maior. Agora fica mais simples. Se a homens mortais, embora juízes, a lei os chama deuses, a minori ad maius, do menor ao maior, quanto mais deve ser chamado Deus aquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Fica mais claro? Sim. Agora o argumento é do menor ao maior. Se os menores já são considerados divinos por causa da citação do Salmo e da Escritura, quanto mais aquele único que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Agora pode continuar. Será que eles entenderam isso lá naquela época, Naquela época, bem, eu devo fazer a distinção, não é? Naquela época, nos anos 20, esta questão não deve ter sido posta tão claramente nesses termos. Na época em que foi escrito o texto, nos anos 90, bem, já se tinha uma cristologia bastante alta e bastante avançada, não é? Podemos dizer que ela já tinha sido analisada pelo evangelista, então. Já, a ponto de já poder ter dito, eu e o Pai somos um só. Mas isto nos anos 90, não, evidente, nos anos 20. Tá certo. E padre, quando você fala que Jesus é único porque é unigênito, valeria a pena explicar o que é unigênito? Unigênito é o único filho que tem o Pai. Ninguém foi gerado antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como Jesus. Isto é unigênito. Então nós professamos isso no credo, mas nem sempre é claro para todo mundo. Não, nem sempre é claro, não deveria ser claro. Deus de Deus é um só. Ninguém é Deus de Deus. Luz da luz é um só. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro é um só. Porque é Jesus. Ele tem uma concepção direta de Deus. Porque ele é consubstancial ao Pai. Isso nenhum de nós é. Ele tem a mesma natureza que tem Deus. Nós temos por participação e por graça, mas não naturalmente. Obrigado, padre. Continuando a leitura, nós paramos no versículo 36. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras. Estes versículos na história da igreja foram muito usados em apologética. As obras aqui significam os milagres, as ações portentosas que Jesus realizou dão testemunho da sua pessoa e de quem ele era aos olhos de Deus. Mas isto aqui faz parte de uma apologética posterior. O texto não tem já esta abertura. Com outras palavras, é capaz de ler intrinsecamente ou por dentro
as obras de Jesus quem tiver os olhos iluminados por Deus. Portanto, não se trata de tentar arrancar alguém da incredulidade à fé, mas simplesmente mostrar a quem já tem fé a beleza da sua crença. Crede nas obras, a fim de conhecerdes e conhecerdes sempre mais, que o Pai está em mim e eu no Pai. O Pai está em mim e eu no Pai. E no versículo 30 acima, eu e o Pai somos um só. São versículos como este que provocaram mais tarde, no século IV, no Concílio de Nicéia, a doutrina trinitária da consubstancialidade do Pai e do Filho. Porém, há uma diferença. No Evangelho, Pai e Filho são um só, porque uma só é a sua ação e um só é o seu poder com relação aos homens. Isto é uma revelação trinitária, se quisermos, mas uma revelação trinitária voltada para a salvação, voltada para os homens. É de uma concepção desta, trinitária, voltada para os homens, que a teologia mais tarde inferirá quem é o Pai e quem é o Filho em si próprios, indiferentemente dos homens. Ou seja, a Trindade em si. A Trindade em si, a Escritura não revela. É inferência teológica da Trindade em nós. Eu e o Pai somos um só no cuidado que temos com as ovelhas, no poder com que temos de lhes dar a vida eterna, de ressuscitá-las no último dia, mas a partir daí, a teologia posterior inferiu que se Pai e Filho na ação salvífica são um só, em si, fora da ação salvífica, devem ser um só também. Padre, aqui distinguindo os tempos em que foi escrito e em que aconteceu a história, quando Jesus apresenta a ideia de conhecê-lo pelas obras, se não o conhecem por quem ele é, também não poderia ser porque as obras eram extraordinárias e dariam sinal de Deus? Mas não é no sentido apologético que o Evangelho apresenta isso. De resto, nenhuma obra elimina a fé. Nenhuma obra, por mais portentosa que seja, dispensa alguém de crer. Os partidários, melhor, o lado da oposição, viu também algumas obras portentosas de Jesus. Assistiram a exorcismos. Não podiam negar que alguma coisa de extraordinário havia sido feito. Porém, a quem atribuíram? Ao príncipe dos demônios. Este aqui faz isto porque tem conluio com o diabo e recebeu do diabo diretamente o poder de fazer isso. Aí está a questão Está da vendo? fé. Eles não tinham fé. Aí está. Nenhuma obra de si elimina a fé, porque todas as obras podem ser vistas sob as mais diversas angulaturas. Ok. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. E aqui aí? nós terminamos o versículo 39. Do capítulo, Acabou o capítulo 10. e seguimos para o 11º. Bem, então antes de seguir para o 11º, leia mais uma vez esse último versículo. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Procuravam novamente prendê-lo, mas escapou das mãos. É a última vez neste evangelho aqui que os judeus veem Jesus. É a última vez. Sobretudo, se eu trabalhar, e vou trabalhar, com a tese, com a suposição de que os capítulos 11 e 12 foram intercalados na segunda edição, porque passou este evangelho. Se do final do capítulo 10 nós passarmos para o capítulo 13, bem, Jesus está só com os seus.
e só vai novamente aparecer em público quando Pilatos o chamar, já flagelado e coroado de espinhos, e mostrar à multidão: eis o homem, ecce homo. E todos gritarão a uma: crucificai-o. Até então, Jesus está desaparecido. E é forte este episódio. Estes que procuravam matá-lo, agora vão se ver privados para todo sempre da presença de Jesus, o único que trouxe a luz ao mundo. Mas preferiram as trevas à luz. O nosso tempo está encerrado. Nós devemos encerrar também o nosso programa. Muito obrigado. Não se esqueçam do próximo carnaval e do nosso consueto e habitudinal retiro. Muito obrigado, até lá. Muito obrigado. Boa noite, bom dia e bom domingo a todos.